começar com uma prece. E para essa prece, eu convido hoje a Cirlei, que vai nos ajudar, que está junto com o palestrante, tá bom? Vou passar a palavra para ela. Hoje a prece vai ser diferente, mas eu estou por aqui também, pessoal. Olá, Cirlei, tudo bem com você? Boa noite a todo mundo. Estamos com muitas saudades de Birigui, saudade dos familiares, dos amigos da Seara. Tão emocionante estar aqui te vendo aí, Aline. Então, vamos... uma alegria para nós também. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de participar aí com vocês, tá bom? Então vamos nos serenar nossos corações, pedir a esse Pai de tanto amor e bondade, que nesta noite possa estender sobre nós a sua mão misericordiosa, abraçar esse nosso planeta, Pai, que está tão necessitado da paz espiritual. Senhor, que a espiritualidade amiga possa estar em todos os lares, acolhendo todos os familiares, Pai, desses irmãos que são acometidos por essa doença. Que a espiritualidade amiga possa socorrer com esses médicos da espiritualidade, a esses hospitais, a esses médicos aqui da terra, confortando, Pai, o espírito de todas essas famílias, socorrendo, Pai, esses irmãos moradores de rua, que têm passado, Pai, nesse exato momento, nesta noite, nesse inverno que se inicia, Pai, que eles possam encontrar, Pai, conforto, que eles possam encontrar, Senhor, uma mão amiga, e que principalmente, Senhor, a espiritualidade amiga possa estar em torno deles. Pai, rogamos a vós também que nesse tempo, em que estamos todos recolhidos dentro do nosso lar, no seio das nossas famílias, Pai, possamos pensar mais do que nunca na possibilidade de aprendizado dentro do nosso próprio lar. Pai, que nós possamos estar atentos ao nosso combinado no momento desta reencarnação, Senhor. Que nós possamos, com o auxílio da espiritualidade, estar atentos à nossa reforma íntima e auxiliarmos, Pai, ao nosso companheiro, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, esses que estão mais próximos de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Pai. Que nós possamos, Pai, exercitar mais do que nunca a caridade, que nós possamos, Pai, estar atento à fé que o Senhor tanto tem falado para nós nos seus evangelhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos, Pai, a perdoar aos nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação. Pai, para encerrar este momento inicial de prece, rogamos a vós e a espiritualidade amiga que possa abençoar o nosso palestrante de hoje, que ele possa ser intuído, Pai, com boas palavras, para que ele possa levar para todos nós, trazer para os nossos corações um aprendizado e uma higienização salutar para os nossos lares. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a palestra vai ser em trio, hein, pessoal? Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui no meu lar, mas de uma certa forma, junto de todos esses envolvidos na Seara Espírita Caminho do Mestre, aí de Birigui, um município onde vivi muito tempo e onde vivem meus pais e minha família, né? É um prazer imenso. Então, meus irmãos, o tema da nossa palestra é Espiritismo em Tempo de Pandemia. Então, boa noite a todos neste sábado, que todos tenham acalento para não sentir o frio incomodar, que aqui em Uberlândia ele já está um pouco mais frio, né? Não sei como está aí em Birigui, né? Mas me preocupa muito e penso muito nos irmãos que não têm abrigos, que possam receber um cobertor espiritual. E como o nosso tema é
tempo de pandemia, né, o espiritismo em tempo de pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o site da Seara, lá do Facebook, aleatoriamente, e encontrei 2 fotos que eu tenho saudade dessas fotos. Em que sentido? Da proximidade, de nós podermos estar próximos um dos outros, abraçando uns aos outros, né? Como está nessa foto aqui, o Edivaldo, o Zé Maria, né? Um trabalhador da casa também, né? Falta os outros trabalhadores aí, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e 2 crianças que hoje já estão maiores, né? E essa outra foto que eu encontrei lá também, né? Que é a foto da casa cheia, né? Ou seja, né? Quanto que nós estamos tendo que aprender. Ou seja, a nossa casa, quando que nós pensávamos que íamos fazer uma reunião da Seara, cada um dentro da sua própria casa, sem poder estar com as portas da Seara abertas e um do lado do outro, ouvindo, procurando aquele momento de cura, aquela palavra fraterna e aquele encontro, né, quando a gente se vê, se abraça, se beija, né? Ou seja, é tempo de pandemia. Isso mudou. Ou seja, agora o que nos compete. Então, veio a saudade. Essas fotos eu trago para vocês, lembrando da saudade, da proximidade. Mas e aí? O que o Espiritismo nos fala? Qual a base que o Espiritismo nos dá para essas coisas? O que eles nos chamam a atenção? Porque o Espiritismo, o que é a grande verdade dele? O que ele já nos provou? Que o Espírito tem vida infinita. Ou seja, a morte do Espírito não existe. Existe apenas a morte de quê? Do corpo físico. Apenas a morte do corpo físico. Essa é a principal essência enquanto verdade do Espiritismo, enquanto algo que ele provou na sua história, desde as mesas girantes. Agora, que movimento é esse? Quando eu tenho uma sociedade que ela ainda está sofrendo com esta pandemia, mas será que é a pandemia realmente o grande problema? Ou será que nós já sofremos há muito tempo e por muitas outras coisas? Muitas vezes eu me lembro da doutrina e percebo que o egoísmo, como está muito claro no Evangelho, é o nosso principal inimigo. E hoje, né, buscando dados, vou trazer alguns dados do Livro dos Espíritos também, mas para que foi criado o Espírito? Ele foi criado, põe uma cadeira aqui, Francisco. Ele foi criado para evoluir. A evolução é um processo natural e é condicionada a todos nós. Eu sempre falo muito em sala de aula, né? Que é uma prova da mudança, que a mudança chega nas nossas vidas. Olha uma foto nossa quando tínhamos 5 anos. Agora há pouco estava participando de uma reunião com alguns grupos aqui em Uberlândia, do Centro Espírita daqui também, e é muito interessante, porque com essas câmeras, né, a gente na reunião, a face da gente fica muito visível, e a do outro também, né? E eu estava olhando para a cara dos meus amigos, como nós envelhecemos, como o nosso rosto mudou. Sinto saudade, por exemplo, vendo a cara da Aline aqui do nosso lado, né, junto conosco. Olha essa cara de menina, né? Daqui 20 anos, né? Não vai estar mais com essa lisura. Mas ela já foi mais menina. Ela já foi bem mais menina, pele muito mais linda. Certo? Tá agora. O que é isso? Isso é uma prova concreta que nós mudamos, independente da nossa vontade. Então entendamos, estamos nessa terra, encarnamos para evoluirmos. Mas a evolução não é só a física. A evolução agora que importa para nós
é a verdadeira reforma íntima. Esta é a grande essência. Então, todos nós que estamos nesse momento encarnados, recebemos o quê? A oportunidade reencarnatória. E todos nós precisamos, então, nos reformar intimamente, buscando cada vez mais apurar as nossas virtudes e vencer os nossos vícios. E os vícios nossos não são poucos. O que é o vício? É toda coisa que nos escraviza, que nos torna dependente daquilo, que esgota as nossas forças, que nos subjuga. Eu, todas as vezes que falo de vício, me lembro muitas vezes do alimento, que é um vício muito próximo meu, que é o vício que eu falo da gula, né? Hoje, por exemplo, eu estava no período da tarde com uma fome, né? Mas não podia comer naquela hora, então eu desci, bebi um copo de água, voltei, comecei a fazer minhas coisas, depois pedi comida para a Cirlei, ela falou mais tarde, aí voltei, tomei outro copo de água, mas aí chegou umas 5:30 da tarde, eu não dei conta, eu desci e comi. Ou seja, o que é isso? É o vício. Ele subjuga a nós. Ele torna nós escravos de nós mesmos. Então, hoje, mais do que nunca, precisamos seguir a orientação da doutrina. Buscar o quê? Novos conhecimentos. Entender as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Ou seja, quantas vezes que a gente vê no Evangelho espíritas, instruí-vos. Nós precisamos nos instruir. Eu gosto muito da protetora do Divaldo, a Joana de Ângeles, quando ela nos chama a atenção e coloca nos seus romances alguns conceitos que nós temos que ir em dicionários. E ela fala, vocês têm que ir no dicionário. Vocês precisam aprender. Ou seja, nós espíritas precisamos começar a nos instruir mais. Nós estamos nesse tempo de pandemia, onde nós estamos tendo algumas provas para a sociedade toda. Dentre as provas, a sociedade nos chama a atenção do quê? Da ciência. Nós precisamos da ciência. Nós precisamos estudar e descobrir uma nova vacina. E o Espiritismo, ele não está desconectado da ciência. Está lá no nosso Evangelho como que a doutrina espírita se propõe a seguir e a caminhar junto com a ciência. O Espiritismo não quer ser ultrapassado e deixar de fazer parte disso. Então, meus irmãos, vamos buscar a formação. Trabalhar mais essa formação de cada um de nós. Eu não falei antes, mas vocês podem fazer comentários no chat para que a gente leia depois. Quiser fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Eu não conhecia esse site aqui, a Aline que está apresentando ele para mim. Hoje, então, falando de espiritismo, nós precisamos do quê? Nós precisamos nos instruir, buscarmos formação. E hoje eu fui na Folha de São Paulo, um jornal importante, respeitado, divulgou que temos no Brasil, que o registro no Brasil hoje chega a 9.897 o número de mortos confirmados pela doença. O país tem 145.328 casos confirmados. Isso está na Folha de São Paulo, no caderno intitulado Poder, a página A8. Meus irmãos, não esperamos o pico da doença. Não ficamos cobrando das imprensas que nos respondam isso. Meus irmãos, precisamos rever os nossos posicionamentos.
Sigam as orientações de como temos que nos cuidar, do porquê realmente temos que ficar em casa. Então, sentimos saudades daquelas casas cheias, mas aprendamos as novas necessidades. Fiquemos mais separados nos espaços físicos. Respeitemos as regras de vigilância sanitária. Cuidemos melhor de cada um de nós para que o outro não corra risco de vida. Não utilizemos o preceito de que isso não acontecerá comigo. Pode acontecer sim. E, piorar a situação do outro irmão. Consciência é uma sabedoria. Então, meus irmãos, vamos começar a buscar a formação que a doutrina nos passa. Peguem esses livros, esses romances, os livros de instrução do Francisco Cândido Xavier, que é uma coletânea maravilhosa e que são livros que nos prendem a atenção. Vamos estudar, vamos buscar clarear a nós mesmos. E como eu bato sempre na tecla nas vezes que eu falo, bem-aventurados aflitos, dele será o reino dos céus. Todos serão reconhecidos. Qual é o papel da aflição? É um ensinamento, é um aprendizado. O que é essa pandemia? Essa pandemia está nos chamando a atenção para aprendermos. Agora, o aprendizado não é, nesse momento, o aprendizado simplesmente intelectual. É um aprendizado necessário na nossa formação moral. E no Livro dos Espíritos, tem uma questão muito importante, que eu copiei ela, que é a 785, que é uma questão que vai trabalhar a questão do progresso. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Por que eu peguei isso? O orgulho e o egoísmo. Qual é o preceito que nós usamos no nosso dia a dia com relação às coisas que estão acontecendo? Nós muitas vezes não acreditamos que aquilo pode acontecer conosco mesmo. Então, eu nunca terei AIDS, eu não vou ser acometido pelo Covid-19, eu não serei roubado, porque eu não roubo ninguém. Nós acabamos cometendo esse grande erro, porque quando eu me coloco como separado de todos, e como se isso não pudesse acontecer comigo, eu estou usando do quê? Do meu orgulho. Eu mesmo odeio esse negócio de sair de máscara. Eu saio de máscara. Eu vou me sentir bem um dia que eu saí de máscara com o coração leve. Sair com a máscara e me sentir bem por estar com a máscara. Um médico, uma enfermeira, um dentista, desde quando se formaram profissionais, trabalham com essas máscaras. Por que eu não posso sair na rua de máscara? Isso está onde? Isso está no orgulho. E os espíritos respondem. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre à primeira vista. Parece mesmo dar a esses vícios um redobramento da atividade desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno exercitam homem as procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo mantém no mundo moral, como no mundo físico. E o que? Do mal mesmo pode surgir o bem.
Mas esse estado de coisas não terá senão um tempo. Ele mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Hoje eu fiquei perguntando, né? Que momento será, né? Essa felicidade infinitamente durável ou mais longa, né? Porque nós já aprendemos um pouco, né? Que a felicidade na nossa vida, né? E principalmente aqui na Terra, né? E aí novamente buscando essa questão da doutrina de instrução. Porque como estamos falando de instrução, nós sempre ouvimos no Livro dos Espíritos e nas interpretações da doutrina que a Terra é um mundo de expiação e de provas. Só que nós já estamos, nesse século XXI, em um tempo diferente, em um mundo de transição e de provas. Tá? Agora nós estamos indo para essa transição, onde a regeneração já é um outro caminho. Será que essa pandemia, isso é uma hipótese, tá? Será que essa pandemia não é preparando também esse mundo para essa transição? Será que eu não tenho aí mais um indício de uma mudança nesse mundo material? Porque nós já ouvimos em várias fontes do Espiritismo que muitos espíritos não reencarnarão mais nessa Terra, nesse mundo que estamos. Que nós teremos aí o quê? Uma outra comunidade. E a doutrina já nos fala por várias formas e outras linguagens também, quando a gente ouve aquela criança índigo, ou as novas gerações. Isso que nós estamos vivendo com essa tecnologia, esse meio virtual, falando dessa forma agora, primeira vez que eu falo na Seara desse jeito, e na realidade essa é a primeira live que eu estou dando, eu nunca trabalhei numa live, essa é a primeira. Mas o que acontece nesse processo, quando se fala dessas crianças, dessa nova geração, das crianças índigo? Tá? Estas são as novas crianças. E essas crianças é uma nova geração. Que espíritos são esses? É importante buscarmos isso. Então, não vamos atrasar mais o progresso. Vamos evoluir moralmente. Precisamos da formação intelectual. Precisamos do conhecimento. Mas necessitamos, meus irmãos, evoluir moralmente. E ninguém evolui moralmente sem mudar a postura ética. E a postura ética, a filosofia nos ensina, Aristóteles nos ensinou, Sócrates nos ensinou, os nossos pais, quando cobram respeito, quando atribuíam respeito aos mais velhos, aos seus patrões ou aos seus superiores. Meus irmãos, vamos respeitar primeiramente a nós. Vamos buscar aquela fala de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E buscando no Espiritismo, também lá no Livro dos Espíritos, com que enfim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causas. Mas esses transtornos são frequentemente necessários
para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitava de muitos séculos. Perceba, quando nós estamos falando de mudança, de transição desse mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração, muita coisa tem que acontecer ainda. O nosso país está super populoso. E é só o nosso país? Não, é o mundo. Isto é dessa forma que nós pedimos a pandemia que tirasse 7.000 pessoas do Brasil. Eu não fiz, eu deveria ter feito isso. Quanto que está o número de mortes no mundo? Eu não busquei essa informação, mas peço a todos que consultem para nós termos uma ideia de como que está o número de mortos no mundo. Mexendo em todo esse processo. Mas é essa pandemia também que está mexendo na nossa economia. Por quê? Muitos irmãos, eu, por exemplo, estou satisfeito, estou bem de uma certa forma, porque eu estou com uma casa, estou pagando ela, mas estou aqui dentro, temos o alimento, temos o abrigo, temos a vestimenta, e não sentimos que vamos ser demitidos dos nossos empregos. A minha esposa pode até ter o salário reduzido, mas não é nisso que não está nos preocupando. Mas e os irmãos que estão sem emprego? Os que estão sem lar? Os que estão já com o salário reduzido? O que essa pandemia está fazendo? Está mexendo com a nossa economia. E aí volta para nós o papel do SUS, Sistema Único de Saúde. O Brasil ainda tem. Estados Unidos da América, o país que nós ouvimos muito como referência para os economistas ou para quem está envolvido com dinheiro, não tem Sistema Único de Saúde. E por não ter Sistema Único de Saúde, uma parte das pessoas que deixaram ou que perderam a vida lá foi porque não puderam também procurar um sistema de saúde, por eles não terem. Então, o que essa pandemia está mexendo com a nossa economia? Está dizendo para os nossos administradores que nós precisamos de um sistema que atenda a quem pode estar desempregado. Está voltando a discussão sobre a renda mínima necessária a todo cidadão. E, meus irmãos, não estou falando e chamando as pessoas para não trabalharem, em hipótese alguma. Meus irmãos, estou dizendo para todos nós que esta pandemia está chamando a nossa atenção. Porque não são todos os cidadãos que estão nesse momento. Pode falar, senhor. Bom, pesquisei aqui online o número exato, o número de casos confirmados pelo Covid pelo mundo ultrapassou neste sábado, ou seja, hoje, a marca de 4 milhões. Ou seja, 4 milhões de pessoas deixaram. 4.278.000 já morreram. Mortos. 277, segundo o Globo, pessoas morreram. Então, meus irmãos, é um número muito grande. Então, voltando no raciocínio, esse sistema nosso tem que ser repensado. E é difícil para nós pensarmos nisso. A nossa doutrina está chegando também no tempo de nós termos que praticar um pouco mais a solidariedade.
Eu me lembro muito da comunidade que os meus pais viveram em Lourdes. Desde aquela comunidade, o que as pessoas tinham o hábito de fazer lá? De ir um para as casas dos outros, cuidar daqueles que estavam doentes. A minha mãe sempre fez isso. E isso aconteceu também nessa comunidade depois, que veio uma boa parte dela para Birigui, trabalhou lá naquele sanatório, onde visitavam meus irmãos. Retomemos o cuidado com o nosso próximo. Agora, uma coisa que compete a nós, nesse exato momento, nos vigiemos. E aí eu volto naqueles dois verbos que eu falo sempre: orar e vigiar. E a oração é a primeira caridade que nós podemos fazer. Então, oremos todos os dias para o nosso próximo. E hoje, principalmente para esse próximo que chora lágrimas silenciosas. E oremos por todos esses espíritos que, em virtude desse vírus, tiveram que deixar a Terra. E retomando, primeiro eu quero concluir. A nossa doutrina, ela precisa buscar... Nossa Senhora, propaganda. A nossa doutrina precisa buscar mais essa solidariedade. A prática da caridade sempre foi um tema incentivado pelo Espiritismo. Mas eu acho que esse tempo que estamos se torna ainda mais necessário. E esse capitalismo precisa ser repensado. Tanto que nós temos no Evangelho também o servir a Deus e a Mamon. Ou seja, o mundo material e o mundo espiritual. Na questão 740 do Livro dos Espíritos, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com as necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, e se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, meus irmãos, a grande questão é que essa epidemia, ela está nos ensinando. É um flagelo. E esse flagelo é o quê? É para a nossa evolução moral. É para mudarmos nesse processo. Está nos chamando a atenção de algo que precisa mudar, que não dá para continuar como está. É o papel da doença. O que a doença é no nosso corpo físico? O que a doença faz? E a doença, ela chega por quê? Por que aparece uma dor no nosso corpo? Sempre quando ela aparece, ela já está ali, como um alerta, nos dizendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando como deveria. E esse flagelo é o quê? O que é o Covid? Espera aí. O que vocês estão fazendo nesse mundo que estão? E eu não estou chamando isso para falar que Deus está punindo nós. Em momento algum. Porque a nossa doutrina nos deixa muito claro. O nosso Deus, ele não é um Deus punitivo. Ele não é um Deus que defende o flagelo, como nós já fizemos algumas vezes, quando nos batíamos, quando tentávamos nos punir. Não, de jeito nenhum. Tanto é que Deus, esse Deus que o Espiritismo defende,
e prova com as suas pesquisas, com os seus trabalhos, com as suas psicografias, é um Deus Pai, realmente. É um Deus que nos dá oportunidade. Tanto que para ele seria como se não existisse a ideia do pecado. Ou seja, quantas vezes cometemos tantas coisas, mas ainda somos dignos do socorro, somos dignos da reencarnação. Deus não foi Ele que coloca esse vírus nas nossas mãos. Esse vírus chegou até nós pelas nossas próprias mãos. Ou seja, lembremos, somos livres para plantar. Livres para plantar. Nós plantamos as coisas de forma sistemática ou aleatória. Isso depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então, esse flagelo nada mais é do que um sinal de que algo está errado. Algo precisa mudar. Quantas pessoas há muito tempo vêm sofrendo pela dengue, pela febre amarela, pela malária, pela falta de alimento, por falta de atendimento hospitalar. Todas essas coisas fazem parte das nossas vidas. O sair de casa sem usar o cinto de segurança. O cinto de segurança precisava ser lei, precisava ter multa. Meus irmãos, vamos fazer jus ao nosso Evangelho. Todos vocês, ao sair de casa e entrarem em um carro, independente da multa, coloquem o cinto de segurança. Coloquem o cinto de segurança. Coloquem a máscara. Não façam festas nessa época de pandemia nas suas casas. Há um mês atrás, eu li uma reportagem na Folha de São Paulo de uma professora que fez o seu aniversário na sua casa, numa das cidades próximas de São Paulo. 3 pessoas da sua família que foram na festa, que tinha 42 pessoas, vieram a falecer. Isso está na Folha de São Paulo. Meus irmãos, não queiramos que a coisa aconteça no lar do outro e muito menos no nosso. Mudar. Não vamos esperar a Covid chegar na nossa casa para nós sabermos se ela é real ou não. O flagelo, ele vem nas nossas vidas para nos chamar a atenção de que tem algo que não está bom, algo que está ruim. A doença, esse é o papel dela. A aflição, este é o papel dela. E sejamos, lembra do Evangelho, nas 2 palavras, também lá no capítulo, bem-aventurados aflitos, indulgência e resignação. Sede indulgente. E ser indulgente é não julgar o outro, é relevar aquilo que eu ouvi e não gostei com relação ao outro. Mas sede severos
para convosco mesmos. Ou seja, eu preciso ser severo comigo. Comigo, eu tenho que estabelecer a crítica. Comigo, eu tenho que dizer por que fazer isso e por que não fazer isso. Busquemos os livros da doutrina, né? Eu estou aqui na mão o livro que é o Espiritismo, o livro dos médiuns, né? Que essa câmera não está aparecendo muito bem por causa da luz, e o plástico que tem na capa dos livros, e o livro dos Espíritos. E temos também o nosso livro primordial, a nossa âncora para o dia a dia, que é o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. Espiritismo. E é importante porque o Evangelho é muito interessante, porque você abre ele e parece que aquela lição veio para você naquela hora. E a hora de uma aflição sua, de um incômodo seu. No momento de angústia, aquele momento que eu não consigo me concentrar, que eu não consigo pronunciar o Pai Nosso inteiro, abre o Evangelho e lê em voz alta. E é lendo realmente em voz alta que eu vou poder chamar a minha própria atenção. Então eu preciso ser um pouco mais severo comigo para poder realmente mudar. E a compreensão espírita, ela nos possibilita olhar com um olho menos doloroso para as coisas que nos acontecem. Sabe quando eu faço o exercício da reflexão? Quando eu pego um pensamento, parece que eu tiro ele da minha cabeça, coloco ele na frente, como eu estou colocando a minha mão aqui, e olho para ele como se ele fosse externo a mim. Nesse momento, eu estou fazendo a reflexão para depois o quê? Reintroduzir aquele próprio pensamento na minha própria pessoa. Então, peguemos a luz do Espiritismo quando nos perguntamos, peraí, por que eu tenho que aprender isso? Tira a Covid, tira esse exemplo da epidemia, coloca ele para fora. Peraí, o que ele está querendo me dizer? O que isso me mostra? Isso me chama atenção em quê? Me fala algo. O que diz? Então, peguemos a doutrina. Quando vocês abrem um romance e estão lendo um romance, eu pego muito, me lembro muito, quando eu penso em romance, no Paulo Estevão. É fenomenal como Paulo modifica. Na realidade, não Paulo, Saulo, né? Como que o Saulo modifica? Como ele se reforma intimamente. Eu não me esqueço daquela frase que ele está caminhando já, que ele já seguiu para continuar a pregação da doutrina, dos preceitos de Cristo. E eu não sei se é Tiago que está com ele, e porque ele é novo, ele não foi apóstolo de Cristo, e aí ele pega e está sem alimento, e fala para Paulo, olha, e alimento nós não temos nada, né? E aí ele responde com uma naturalidade, né? Deus proverá. E o alimento e o abrigo aparecem. Na hora. Então, aquela lição, ela me chama muita atenção, né? Como que ele conseguiu aquela mudança, né? Uma mudança tão forte, quase que radical, assim. O Paulo foi radical, realmente, né? A mudança ali é muito grande. Peguem lições como essas, e aí, do livro que você lê, seja o romance que você segue, pega desse livro e, peraí, como que eu posso trazer isso? E aí,
vamos na nossa consciência buscar o nosso lar como a primeira casa, o primeiro local para a prática de caridade. E aí nos perguntemos, como está o meu relacionamento com o meu companheiro ou com a minha companheira? Como está o meu relacionamento com os meus primeiros próximos? Que pode ser os filhos, pode ser os sobrinhos, pode ser os netos, pode ser um parente, seja quem for. Também devemos perguntar, como está o meu relacionamento comigo mesmo? O que eu estou fazendo comigo que está prejudicando? Outra lição que eu não esqueço nunca, e agora quando vem esse comigo, né, por isso que eu lembro dela, é lá no nosso lar, do Francisco Cândido Xavier, quando André era um médico e desencarna, e apontam para ele no mundo dos espíritos que ele é um suicida. Ele fala, eu, um suicida? Aí lembram ele do cigarro e da bebida. Eu, tanto que eu como doce e alimento, já estou caracterizado no suicídio. Então, meus irmãos, perguntemos para nós o que nós estamos fazendo que está prejudicando a nós mesmos. Então, a compreensão espírita, calcada no sério estudo e na relação direta entre os fundamentos filosóficos espíritas e o cotidiano do ser, na análise de tudo o que lhe rodeia, permite, assim, a desconsideração do termo fatalidade, como sendo algo relativo à desgraça, ao destino imutável dos seres, pois o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre o senhor de ceder ou resistir. Então a palavra destino também ganha um redesenho para representar tão somente o mapa de probabilidades e ocorrências da existência corporal. Então pense, meus irmãos, essa probabilidade, esse destino, todas essas coisas se modificam segundo o quê? Segundo as nossas próprias escolhas. O companheiro que está do teu lado hoje, a companheira que está do teu lado hoje, por que está do teu lado? Tem uma escolha sua. Os conflitos que você tem com ela, com ele, o principal princípio desse conflito é você mesmo. Ou seja, por que nós conflitamos? Pelas coisas que temos iguais e não pelas coisas que temos diferentes. Ou seja, eu gosto muito da teoria do espelho. Quando alguém me incomoda, a primeira pergunta que eu tenho que fazer: o que essa pessoa tem igual a mim? É exatamente nesse momento que eu vou começar a identificar as coisas que são iguais. E ali está o princípio desses conflitos. Então, as nossas escolhas, adequações, são realizadas anteriormente à nossa vida, somadas às atitudes e aos condicionamentos do contexto atual, onde, com a sua base no seu discernimento e liberdade, continuará o rol das decisões que levarão o ser aos caminhos diretamente proporcionais
aquelas, colocando sempre na condição de primeiro e principal responsável por tudo que lhe ocorre. Então, eu sou o primeiro responsável por todas as coisas que me ocorrem. Por isso que eu preciso todos os dias pedir a Deus força e sabedoria para as minhas decisões. E eu gosto muito da proposta dos alcoólicos anônimos. Eu vou ficar 24 horas sem ingerir nenhuma gota de álcool. E aí eu pego essa frase e volto lá no nosso evangelho. Deixar os mortos carregarem os seus mortos. Vivei o hoje. O amanhã a Deus pertence. Se nós aprendermos a viver bem o dia de hoje, não terá um amanhã ruim. Porque ele também é fruto do dia de hoje. Então, é verdadeiramente por isso que combinamos o Espiritismo com a doutrina da responsabilidade. Porque se nos permite a análise criteriosa de nossa relação direta com os fatos e acontecimentos da vida material e espiritual. Então, a responsabilidade, ela nos é chamada pelo Espiritismo. Nós somos responsáveis por todas as coisas que nos acontecem. Então, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, principalmente nesse momento onde o isolamento foi colocado para todos nós, que nós temos que ficar mais em casa, mais então com os nossos familiares, e com os familiares mais próximos, porque não podemos estar todos juntos, e nos reunir como nos reuníamos. Por exemplo, amanhã. Amanhã é um dia que a nossa sociedade, infelizmente capitalista, ganha muito com isso. Tanto que os nossos comércios estão clamando pelo Dia das Mães. O nosso exemplo de amor, que é uma mãe. Temos que lembrar dela hoje também. Porque o que nos interessa aqui agora é reconhecer todas essas pessoas que um dia criaram um filho. E eu não estou falando agora, o mérito disso é indiscutível. A mulher nessa história, por ela ter o útero. Ela é a mãe. Mas nós temos, em algumas casas, ainda alguns pais que se tornaram mães. Então a figura dessa personagem mãe, eu clamo a Deus força para todas elas. Clamo ao Pai auxílio para todas elas. E clamo ao Pai que leve o acalento para todas essas que hoje muitas vezes estão em asilos, sozinhas, chorando as lágrimas silenciosas, porque não têm os seus filhos. Aquelas mães que os filhos deixaram essa terra antes dela. Porque com certeza não é fácil. Parece que é muito mais fácil enterrar uma mãe do que uma mãe ter que enterrar um filho. Então, digo boa noite a todos. Foi um prazer maravilhoso estar aqui. E feliz Dia das Mães. Que ótimo. Mauro, acho que antes da gente terminar, só tem uma perguntinha que eu acho interessante colocar aqui, que eu vou até colocar aqui na tela e vou ler para você, que é do Ricardo. Ele é um frequentador aqui da casa. Boa noite, Ricardo. E ele pergunta assim: boa noite, professor Mauro e família. Como entender na sociedade atual a indiferença quanto à morte de milhares de pessoas, assim como temos visto durante a pandemia?
Ricardo, gostei muito da sua pergunta, porque enquanto eu falava hoje, quando eu fui falar das mortes, eu lembrei da minha esposa comentando do William Bonner, que ele quase chorou no Jornal Nacional quando falou do número da pandemia, do número de pessoas que morreram no Brasil, e que muitas vezes aquilo é o quê? Só números, e não é números. São pessoas, são famílias, são entes queridos, são pessoas importantes. E olha, infelizmente, Ricardo, parece que para nós, se a coisa não está acontecendo ali dentro da nossa casa, se não está nos agredindo diretamente, parece que não é real, Ricardo. Então, essa indiferença, se ela não está mais próxima de nós, infelizmente nós não sentimos, Ricardo. Por isso que, Ricardo, é considerando isso como o número de humanos que morreram, de entes queridos que morreram, que nós temos que usar máscara, que nós temos que ficar mais nas nossas casas, que nós temos que evitar aglomerações, Ricardo. E fica a pergunta, como ajudar aquele irmão que está desempregado? Como ajudar aquele irmão que não está tendo um alimento para colocar no prato? Esses dias eu vi no Facebook, Ricardo, e com certeza você deve ter visto também, algumas pessoas que postaram. Olha, se você está sem macarrão, arroz, feijão na tua casa, me chama no privado e pede. Eu achei fantástico isso, Ricardo. Essa é uma prática que todos nós que temos 1 quilo de arroz podemos adotar. Sem sombra de dúvidas, essa pandemia trouxe desafios para nós, tanto na parte profissional, na parte da tecnologia, que realmente no começo você disse que certas modificações levam séculos e essa pandemia trouxe coisas em pouquíssimos meses, modificações nas empresas que a gente chutava isso para daqui 10 anos e ela trouxe em 2 meses. Essa possibilidade de falar do evangelho dessa maneira aqui, também, quando é que a gente imaginou isso dentro do Centro Espírita? Nossa. Nunca imaginamos. O Toia, Clarice, não tinha pensado. Não. Então, assim, são desafios que nós temos que passar por isso. Pessoas mais antigas passaram pelos desafios da época dela, nós estamos aqui e vamos passar por isso. Vamos sair mais fortes. Pode ter certeza que todo mundo aqui está aprendendo alguma coisinha em casa, mas todo mundo também está muito ansioso. É normal, né? Faz parte até desse processo que nós estamos aqui da transição planetária. É com base nisso que vamos construir um mundo melhor para que a gente possa viver, porque esse mundo de transição, ele não ia chegar prontinho para nós, nós estamos construindo, e é normal que a gente vai encontrar umas pedrinhas aí no caminho. Aline. Eu agradeço, viu, Mauro, a oportunidade, agradeço também, Sirlei. Opa, quer falar alguma coisa? Eu acho que tem a ver com a pergunta do Ricardo, foi o Ricardo? Foi, Ricardo. Eu quero acrescentar uma outra reflexão, essa fala do Mauro, porque eu acho que tem a ver a negativa do que está acontecendo, ela também tem a ver com o medo, né? O medo que todos nós sentimos. Então, eu quero terminar essa fala do Mauro trazendo também um outro personagem, Paulo Estevam, que é o Estevam, que é um personagem que me emociona mais que Paulo. Porque todo mundo fala transformação de Paulo. E a minha admiração, assim, o meu desafio em Paulo Estevam não é nem Paulo, é Estevam. É a fé que aquele homem tem. Então, quando o Mauro traz essa coisa de... Acho que a metáfora, essa imagem do ficar em casa, essa imagem da quarentena, ela me traz muito para nós mesmos.
para a caridade de nós mesmos, né? Para esse movimento que a gente tem que fazer. Por que eu estou voltando na fala do Ricardo? Porque eu preciso voltar agora para a minha transformação. Já não é mais só a transformação do mundo. Porque a ciência, ela está fazendo a parte dela. Porque o Mauro leu lá no Livro dos Espíritos a transformação da ciência, a evolução da ciência, né, com o flagelo, mas trouxe também a evolução moral. Eu acho que precisamos pensar em Estevão. Lembrar, né, logo no começo do livro, se a gente pudesse reler aquele começo, né, cada um de nós na nossa casa, quando ele faz aquelas preces, quando tá pegando fogo, né, que começam a falar para ele que o pai está lá, né, sendo sacrificado, e ele faz aquela prece de amor e de abnegação. E, principalmente, uma coisa que nós não temos, e nós vamos ter que aprender, e eu acho que isso é uma coisa que está vindo agora com essa pandemia, a nos destituirmos da preocupação com o nosso corpo físico e nos preocuparmos com o nosso lado espiritual. A gente não tem saída. Nós estamos literalmente trancados em casa, obrigados a ter fé. Fé em quê? No que o Evangelho ensina. A lição maior do Evangelho, o nosso corpo, essa casa que habita o nosso espírito, ela é transitória. Então, nesse momento de pandemia, que todos nós, nessa casa espírita, nesse planeta como um todo, pudéssemos ser como Estevão. Amém. Beijo. Um abraço a todos vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, viu, por vocês terem aceitado assim de prontidão. É muito legal falar com vocês. Eu só vim aqui de... E, bom, para o pessoal que está ficando aí, quarta-feira nós continuamos com o curso do Livro dos Médiuns, com o Cláudio. E no sábado temos palestrante surpresa. Eu não vou falar agora quem que é a palestrante, não. Mas é mulher, viu? E ela vai falar também na mesma linha aí do que o Mauro está falando sobre a transformação interior. Mas eu vou deixar para falar isso mais no final de semana, porque essa palestrante está se preparando, sabe? Ela não está muito pronta ainda. Mas é isso aí. Pessoal, eu estou treinando. Muito bom, parabéns. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus, na companhia do nosso maior amigo Jesus Cristo. E fique em casa. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.